Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre orações relativas, restritivas. Vamos dar uma lidinha nisso aqui para introduzir o assunto, para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, tá? Até aqui, qualificar o substantivo exigia duas frases separadas. This is the client, he signed last week. Este é o cliente, ele assinou o contrato a semana passada. Orações relativas fundem as duas em uma só. This is the client who signed last week. E são o que dá densidade ao discurso profissional sem soar entrecortado. A ideia aqui é principal, principalmente que você não precisa fazer frases simples e a ideia de uma repetição, porque nas duas frases, this is the client, he signed last week, nós temos uma coisa em comum, que é o cliente, que está sendo substituído pelo pronome he. Né? Então eu estou falando the client na primeira frase, this is the client como objeto, e na outra frase ele vem como sujeito, he signed, he quem? O cliente. Então você vê quem. Em inglês nós vamos usar essa palavra who, que é o pronome relativo que vai ligar essas duas frases, tá? Assim eu não preciso repetir. Percebe que eu falei this is the client who signed last week, eu não falei he, eu só falei the client uma vez, né? Esse capítulo trata das restritivas, não são o único tipo de orações que existem, tá? São aquelas que identificam de qual coisa ou pessoa você está falando. Sem elas, a frase perde informação essencial. A ideia principal é aqui que, se eu pegar essa frase nova, this is the client who signed last week, elas dependem uma da outra. A primeira parte, então, a gente tem o pronome relativo, são duas frases diferentes. A primeira parte, ela até se sustenta, this is the client. A segunda parte, signed last week, ela está incompleta, ela depende da outra. Então, por isso que tem essa ideia de restrição, tá? Então, o que torna uma oração restritiva? Informação essencial, sem vírgulas. Isso é uma coisa que difere um pouco do português, as regras de vírgulas aqui. Então, o pronome relativo que nós vamos usar aqui, ele já é a própria vírgula daquilo que você está querendo dizer. A oração restritiva especifica qual item entre vários possíveis está sendo mencionado. Remover essa oração muda o sentido da frase, por isso ela nunca vem isolada por vírgulas. The client who signed last week is our big client. Então você vê que essa primeira frase aqui, ele funciona como um sujeito, é ele, né? Mas ele quem? Quem é ele? Então a ideia aqui é essa, por isso que a gente usa who. Então a gente vai ver exatamente isso, quais são os pronomes relativos que a gente pode usar. Mas você percebe que esse nosso sujeito, eu poderia falar, por exemplo, he is our biggest client, ou the client is our biggest client, account, sorry. He is our biggest account. He is our biggest. The client is our biggest account. Agora, eu estou falando the client who signed last week. Aqui nós temos uma outra frase que funciona como a frase inteira, oração no caso, ela funciona como sujeito, tá? O cliente que assinou a semana passada é a nossa maior conta. Identifica qual cliente entre vários. Então, quais são esses pronomes relativos que a gente pode usar? Primeiro, who, pessoas e sujeito. Então a gente usa who. A gente não fala assim em português, né? Ele é a pessoa quem eu te falei ontem. A gente fala que, a gente não usa quem. Né? Em inglês, você pode usar who, você pode usar that em algumas situações. É muito mais comum usar who, principalmente em inglês mais formal, tá? Então refere-se a pessoas atuando como sujeito da oração relativa. The analyst who prepared this report left the company. So the analyst who prepared this report, he left the company. John left the company. The analyst who prepared this report. The analyst left the company. The analyst prepared the report. The analyst who prepared the report. Essa é a ideia, tá? Isso te dá profundidade naquilo que você está querendo dizer, né? We need someone who can manage this account full time. Nós precisamos de alguém que consiga gerenciar essa a conta em tempo integral. Então perceba como nas duas frases nós usamos que
né? E em inglês, por ser o analista é uma pessoa, someone é uma pessoa, a gente usa who preferencialmente, tá? Existem algumas regrinhas se eu posso usar that ou who. Na verdade, eu posso usar that, mas, como eu disse, existem algumas regrinhas que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso no futuro, mas, assim, em termos mais formais, de maneira mais profissional, é muito mais comum usar who ao invés de that, tá? Nesses casos. Whom, pessoas, objetos, registro formal. Tecnicamente correto quando a pessoa é objeto da oração. Cada vez mais raro na fala, mas presentes em textos formais. De fato, quando você ouve em inglês, é muito raro alguém dizer home. Existem até algumas piadas, alguns seriados já brincaram um pouco sobre isso. Friends é um caso, de que a pessoa está sendo chata, tá usando um gramatiquês, está usando um inglês super formal, porque ele fala home. Tem outros casos, por exemplo, The Office, eles brincam, devo dizer who ou whom? Quando eu devo dizer whom? E quando eu devo usar that? Eles ficam discutindo entre si, fazendo piada sobre isso. A piada é algo que não todo mundo sabe o uso correto, e a ideia de que você pode ou não saber usar isso formalmente. Acho que é importante a gente resolver esse problema. Saber usar formalmente é uma coisa que é importante no nosso caso, porque a gente trabalha com inglês profissional. The consultant whom we hired last year has since moved on. Então, assim, isso é uma coisa interessante, né? É, ele fala que uma pessoa é o objeto da ação, né? Da oração. Então você vê que quando fala objeto da oração, ele está falando assim, é ele que faz a oração. Cuidado com esse jogo de palavras, tá? Ele não é objeto gramaticalmente, mas ele é quem faz a ação. Nesse caso, usa whom. Se você pensa quem faz a ação é a pessoa que você está usando nas duas frases, para ligar essa oração, usa whom formalmente, tá? Uso real. Na fala e na escrita, who substitui whom quase sempre. The consultant who we hired. É perfeitamente aceito, não está errado, tá? Whom aparece principalmente em textos jurídicos, acadêmicos e muito formais. Which não usamos para pessoa, tá? Refere-se a objetos, conceitos, situações, nunca pessoas. The proposal which we submitted last month was rejected. Você vê, the proposal was rejected, we submitted the proposal, right? Então, nós temos aqui which, que é o pronome relativo que está ligando as duas frases. Só que o que está ligando não é mais uma pessoa, mas sim um objeto, um conceito, uma situação. E aí você não pode usar. é, Você não pode usar who nem whom. Você tem que usar which, tá? This is the clause which caused the delay. Ok? That substitui who ou which em orações restritivas. A escolha mais comum na fala. Então, de maneira formal, nós usamos whom até who. De maneira formal, usamos which. De maneira informal, podemos usar o that para qualquer um dos dois. É um pouco similar ao a lot of. Quando a gente aprende much, many, a gente fala para coisas, much para coisas incontáveis, many para coisas contáveis, e daí você pode usar o a lot of para ambos, contáveis e incontáveis. O that você pode usar em qualquer situação, tá? Não é super formal, não é super eloquente, mas ele faz o trabalho. The client that called this morning wants a discount. The report that you sent has an error on page 3. É super comum. Nesse caso, the client whom called ou who called this morning, eu poderia falar, eu posso falar that também. Eu posso falar the report which you sent, eu posso falar the report that you sent. É uma questão de formalidade aqui, tá? Quando o pronome relativo desaparece. Existem alguns casos, isso não traduz bem no português a frase, né? Então você pode falar: The report I sent had an error. The report which I sent had an error. The report that I sent had an error. A ideia aqui você tem com pronome e sem pronome, tá? Isso está correto por causa dessa restrição. Se você voltar no começo dessa aula, eu falei que as duas frases elas não se suportam individualmente, separadas. Uma delas, geralmente sim, a outra é dependente da anterior.
se esse é o caso, que houve uma restrição, em português a gente chama isso de subordinada, né? Se uma ação, uma frase é subordinada a outra, você pode omitir o pronome. Isso é super comum, só que é quando é uma situação informal, tá? Isso acontece só em situações informais. Então, está correto, nesse caso de subordinadas ou restritivas, você usar a frase sem o pronome relativo. Quando eu não posso omitir, se o pronome é o sujeito da oração, the analyst who prepared this report, ele é obrigatório, a omissão só é possível quando o pronome é objeto. E quando elas têm essas restrições, ela não tem essa restrição. Daí não faz sentido você ter duas frases juntas sem nada para conectá-las. Você precisa do pronome. E quando elas estão restritivas e for o sujeito, você pode omitir. Quando for objeto, você não pode omitir. Mais um pronome relativo aqui, whose. Whose, pronúncia de vibra, né? Vibra aqui as cordas vocais. Whose, com som de Z, indica posse. Então é de quem? Então, the vendor whose contract expires this month needs a renewal notice. Então é dele. O contrato que expira este mês é dele, do vendedor, tá? Então, o fornecedor, o vendedor. O fornecedor cujo. Então, é legal você pensar nisso, é de quem, tá? Se você pode substituir o whose por de quem, funciona bem. Aí funciona bem, tá? We are reviewing the proposal whose terms seemed unclear. Estamos revisando a proposta cujos termos pareceram pouco claros. Então, isso aqui é sempre quando tem uma relação de posse. O anywhere são bem óbvios, né? Eles podem ser usados como pronomes relativos também. When e where se referem ao significado desses pronomes normais, de when, where é posição, localização, e when é tempo, né? Então, lugar e tempo. This is the office where we held the negotiation. I remember the quarter when revenue first exceeded target. Então, você pode usar that aqui? Pode, mas é mais focado, é mais direcionado a usar esse tipo de pronome relativo, tá? Então, ambos substituem in which ou at which da forma natural e fluida. É possível também that, é outra possibilidade, tá? Erro de pronome duplicado. O erro mais característico do português nessa estrutura é repetir o sujeito ou objeto com o pronome extra depois da oração relativa. Algo que soa natural em português, coloquial, mas é gramaticalmente agramatical em inglês. The client who we called. Então você vê, nós estamos falando que o cliente e nós falamos o nós. Desculpa, nós falamos o him junto. Então, the client we called yesterday estaria certo. The client who we called yesterday está certo. Eu não posso usar o him, we called him, porque o who está substituindo o him nesse caso. The report that I sent it. Então, I sent the report. I sent it. Não posso falar that e it juntos. É super comum. O relatório que eu enviei tem um erro. A gente tem que tirar esse it daí. Não pode repetir, tá? Isso é super comum porque você não está pensando nessa ideia de orações, duas frases que foram conectadas pelo nome relativo. Uma das fontes deve substituir, deve ser desaparecida. Ou você desaparece com o the client aqui, ou você desaparece com o him aqui. É lógico que a sua frase iria mudar se você tivesse substituído só o the client, eliminado o the client, mas um deles tem que desaparecer, senão a frase toda perde o sentido, tá? Vamos ver uma frase aqui. Nós temos uma descrição de contexto. Presta atenção como esse é um tipo de coisa que é super útil no inglês falado, né? The client who signed last week is the account whose renewal. De novo. The client who signed last week is the account whose renewal is due in March. This is the proposal that we revised twice, and the office where we'll host the kickoff meeting is downtown. Então nós temos aqui o who, nós temos aqui o whose, nós temos aqui o that, nós temos aqui o where. Nós temos vários pronomes relativos. Quantas frases individuais seriam necessárias para sujeito, verbo, objeto, sujeito, verbo, objeto, sujeito, verbo, objeto, sujeito, verbo, objeto?
E daí você tem frase, 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 frase. E isso não se torna um jeito natural de se comunicar em inglês. Então é importante a gente saber usar, saber o significado desses pronomes relativos, as restrições. Não é o único tipo de oração que existe. Existem orações que são insubordinadas. Essas aqui são as orações restritivas, subordinadas. Uma depende da outra para ter sentido. Existem outros tipos que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, rapidamente. Whom, pessoa, sujeito, objeto formal. Which, coisas. That, pessoas ou coisas, restritivo, mais comum na fala. O that ele é universal nesse caso, tá? É o famoso que, né? Whose é posse e where, when, lugar e tempo. Muito bem. Eu vou enviar esse material junto com a videoaula para você poder revisar e seguir alguns exercícios também, tá bom? Muito obrigado.